Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, amados. A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa manhã na presença dEle, para que nós possamos aprender algumas coisas que vêm do coração de Deus para nossas vidas. Amém? Se você puder, feche os teus olhos. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Amado Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã na Tua presença. Pai eterno, Te damos a honra, Te damos a glória. Te damos todo o louvor nessa manhã. Obrigado, Jesus, pelas maravilhas, pelas bênçãos, pelas curas, pelos milagres. Obrigado, Senhor, porque, Senhor, estamos até aqui e o Senhor tem nos sustentado até aqui. Senhor, chegamos a quase ao final de mais um ano na Tua presença. Obrigado, Senhor. Tudo isso, Pai, vem de Ti, tudo isso vem de Ti, não vem de homens, não vem de pessoas, vem de Deus. Vem do nosso Pai, o nosso Rei. E nós Te damos, Pai, toda a honra, Senhor, toda a glória. Obrigado, Jesus. Não temos palavras, Deus, para agradecer o quanto o Senhor tem nos dado todas as benevolências, todas as bondades, as misericórdias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos lavar dos nossos pecados. Obrigado por nos abrir os olhos para que nós pudéssemos ver a Ti, Senhor. Como a Tua palavra diz, ver e ouvir o justo. Obrigado, Jesus. Te damos tudo o que lhe é devido e Te agradecemos por tudo que o Senhor é em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo da verdade. Flua aqui, Senhor, neste lugar. Espírito Santo, flui neste ambiente. Flua neste ambiente, Senhor. Nós Te damos liberdade, ó Pai, para fluir neste lugar. Reine sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, fale conosco aquilo que vem de Ti, do Seu coração, ó Pai. Nós queremos não somente ouvir uma live, ó Deus, mas nós queremos ouvir aquilo que está no Seu coração. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos, ó Pai, e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Que bênção, né? Como é bom poder levantar pela manhã e poder dar glória a Deus. Querido, eu não sei se você refletiu sobre isso nos últimos dias e nesses tempos que nós estamos aqui, mas você já refletiu que todas as manhãs que você acorda, todas as manhãs que você levanta, é mais um dia que Deus te deu de presente. Pessoas morreram dessa noite passada para amanhã desse dia. E você é uma pessoa que Deus deu o privilégio de poder levantar, respirar e continuar a sua batalha nessa terra, continuar cuidando da sua família. Agradeça a Deus. Às vezes a gente é muito ingrato, levantamos a nossa manhã sem pensar, sem dar um bom dia para o Espírito Santo, sem dar um bom dia para Jesus, sem dar um bom dia para o Pai. E começamos a correr atrás de todas as nossas correrias do dia a dia. Dê valor, querido. Agradeça a Deus todos os dias que você abrir teus olhos, porque pessoas não tiveram a mesma sorte ou a mesma misericórdia que a sua. Então dê valor a Deus. Todas as vezes que você levantar pela manhã, se você puder, faça isso. Agradeça a Deus. Agradeça, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado porque o Senhor até aqui tem me sustentado. A Bíblia diz que esse é o dia que o Senhor nos fez. Esse é um dia maravilhoso, um dia abençoado que o nosso Deus nos deu por misericórdia. Amém? Então sejam gratos a Deus todos os dias, querido. Eu sei que você está vindo aqui nessas lives para aprender muito e você vai aprender. E você precisa entender sobre o princípio de gratidão. Eu quero colocar aqui para vocês, logo logo, um mini curso para vocês aqui mesmo no Kawaii, no TikTok, de maneira gratuita para vocês sobre o treinamento, né, que nós temos sobre gratidão. Eu falo muito sobre gratidão, principalmente aqui na igreja, nos cursos, nos treinamentos que eu dou, porque a gratidão, ela destrava também o mundo espiritual. Eu vou tirar aqui 10 minutinhos para falar sobre isso, que eu quero te ensinar um pouco sobre isso, e depois nós vamos voltar para o conteúdo. Pode ser? Porque aí a gente ensina algo poderoso aqui para a vida de vocês. Preste bem atenção. Eu tenho certeza que você já leu nos evangelhos os milagres de Jesus. O que Jesus fez, por exemplo, na multiplicação dos pães. Aprenda isso aqui que eu vou te ensinar, isso aqui é muito forte. Você que está com o teu caderno aí, com a tua caneta, anote isso daí, para você entender. Eu vou te dar um princípio espiritual aqui, uma chave espiritual, que vai mudar o jogo da sua vida, literalmente. Literalmente. Eu não estou exagerando, não. Você vai ver que vai mudar o jogo da tua vida. Talvez você nunca pensou sobre isso. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi multiplicar aqueles cinco pães e 2 peixes, né? Tinha um menino ali na multidão que ele tinha 5 pães e 2 peixes. Tinha uma multidão, a teologia ali mostra mais ou menos ali 5.000 homens, né? 3.000, primeira multiplicação 5.000 homens, terceira multiplicação 3.000 homens, fora mulheres e crianças. Então você joga aí pelo menos umas 15, 20 mil pessoas. Eu quero que você entenda o que eu vou te ensinar aqui, preste bem atenção. Então, umas 15, 20 mil pessoas estavam sentadas ali no chão, como Jesus colocou, né? Façam grupos de 100, grupos de 50. Fiquem ali no chão. E Jesus, ele pergunta na multidão, o que é que nós temos para alimentar essa multidão? E o povo pergunta, né? Como assim, mestre? Ainda que a gente tivesse dinheiro para comprar tanta comida, não tem como, não teria como nós comprarmos tanta comida, é muita gente. E Jesus, ele disse algo, o que vocês têm? E no meio da multidão tinha um menininho, que ele tinha 2 peixinhos e 5 pães. 5 pães e 2 peixes. E preste atenção que você vai aprender algo muito poderoso aqui. Isso aqui é uma chave espiritual. Quando eu aprendi isso aqui lá atrás, isso aqui mudou minha trajetória, mudou minha vida financeira, mudou tudo na minha vida. O princípio de gratidão. E Jesus, ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes. Os discípulos rejeitaram aqueles 5 pães e 2 peixes. Todo mundo rejeitou aquela quantidade ínfima, comparado àquela quantidade de pessoas que estava ali. Muito pequena. E Jesus, ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, ele coloca ali naqueles cestos, e ele levanta ao céu, ele levanta ao Pai, e ele rende graças. Ele agradece. Preste atenção que você vai entender aqui agora. Eu até gravei um vídeo sobre isso no passado, explicando um pouquinho mais profundo sobre isso, está aqui nas minhas plataformas. Quando nós agradecemos a Deus por aquilo que nós temos, por aquilo que nós não temos, ou por aquilo que nós temos de pouco. Quando nós temos pouco,
ativa o que nós chamamos de unção de multiplicação. O poder de Deus na multiplicação, ele é ativado quando uma pessoa tem um coração, um espírito de gratidão. Quando você passa a ser uma pessoa grata, começa a agradecer nos mínimos detalhes. Aqui em casa, querido, eu não oro sem agradecer a Deus. Eu não como sem agradecer a Deus. Eu não compro nada sem agradecer a Deus. Tudo eu agradeço. Eu criei uma cultura, uma vivência de agradecimento a Deus. E isso começou a desencadear uma forma de bênção sobre a minha vida que eu nunca tive. Eu comecei a prosperar em tudo que eu fazia, literalmente, porque eu aprendi o princípio de gratidão. O princípio de agradecer a Deus por aquilo que nós não temos, por aquilo que nós já temos e por aquilo que nós temos pouco. Jesus, ele não reclama, ele não tira a fé dele dali, mas ele faz algo muito poderoso. Ele agradece. Ele levanta aquele cesto ao céu e agradece ao Pai. Pai, eu te dou graças. E quando ele agradece, aqueles peixes e aqueles pães começam a se multiplicar. Isso, querido, é um princípio espiritual. Para quem não sabe o que é princípio espiritual, eu já ensinei isso aqui também aqui nas lives. O princípio espiritual, querido, é uma lei espiritual imutável. Ela não muda. Não há o que você faça que você não vai mudar um princípio espiritual. Ele é uma lei espiritual. E isso, quem pratica, ele vai colher dessa lei espiritual. Profeta, mesmo uma pessoa que não conhece a Deus, mesmo uma pessoa que não conhece a Deus, porque é um princípio. Quem pratica, vive. É igual o princípio de quem planta, colhe. Quanto mais você planta, mais você colhe. É um princípio da palavra, é uma lei espiritual imutável. Você não vai mudar isso. Amém? Então, você que está aqui nessa live, você é privilegiado por aprender isso aqui. Você, quando agradece, quando você é grato a Deus, quando você leva uma vida de gratidão a Deus, você agradece pelos mínimos detalhes, querido. Você agradece por tudo. Obrigado, Senhor, porque eu fui no restaurante hoje com a minha esposa. Tem pessoas que não têm dinheiro para ir no restaurante, querido. Tem pessoas que não têm dinheiro para ir num lugar. Talvez para você que tem dinheiro, que está aí do outro lado da live, talvez você, nossa, isso aqui é tão simples, né, agradecer. Querido, tem pessoas que não têm condições financeiras para comer um sushi. Tem pessoas que não têm condições para comer um bife. Tem pessoas que não têm condições para comer. Tem pessoas que estão morrendo de fome. Em países com uma pobreza, não tem nem como expressar aqui com palavras. Uma pobreza muito grande. E você tem que aprender a ser grato nos mínimos detalhes. Seja grato pela roupa que você tem. Seja grato porque teu filho está com saúde. Qual foi a vez que você sentou e agradeceu a Deus pela saúde do teu filho? Pela saúde da tua esposa? Pelo que você tem, pelo que você pode, pelo seu computador, por tudo que você pode fazer? Seja grato, querido. Aprenda a agradecer. Esse é um princípio. Preste bem atenção. Esse é um princípio. Isso é um princípio, é uma lei espiritual. Quem pratica vai colher desse princípio. Se você é uma pessoa ingrata, reclama o tempo inteiro, por que as pessoas no deserto, lá quando saíram do Egito, Moisés libertou aquele povo por meio do poder de Deus com sinais e prodígios? Aquele povo, em vez de ser grato, começou a murmurar. Profeta, qual que é o contrário da gratidão? Querido, o contrário da gratidão é a falta de gratidão, a ingratidão e também a murmuração. Uma pessoa ingrata, ela começa a criar um espírito de ingratidão. Não só ingrato, mas também de murmuração, porque agora nunca tá bom o suficiente. Uma pessoa que não é grata a Deus, quando ela não tem essa característica, esse caráter de gratidão, um caráter de agradecer a Deus nos mínimos detalhes, naquilo que Deus te deu, nas mínimas coisas. Nos mínimos, querido. Agradecer a Deus nas mínimas coisas. Quando você não é grato, você começa a criar um espírito de ingratidão. E como consequência, isso vai desencadear num espírito de murmuração. Você vai começar a reclamar daquilo que você tem e daquilo que você não tem. E aquilo que você já conquistou, você começa a reclamar. Você quer algo melhor, você nunca vai estar satisfeito. É como se nunca estivesse bom o suficiente. Tem pessoas que entram nessa cascata de pecado, porque, querido, isso é pecado. É você rejeitar, você ser ingrato, murmurador. Tem pessoas que são murmuradoras, querido, eu vou te falar uma coisa. Deus odeia murmuração.
Se você ler a tua Bíblia, você vai ver que todas as vezes que as pessoas murmuraram, Deus abandonou essas pessoas. Deus odeia a murmuração, mas Deus ele ama a gratidão. Deus ele ama pessoas gratas, que têm um coração grato, que agradece, que, sabe, mesmo quando não vê o milagre, mesmo quando não está vendo nada, mas ele levanta as mãos para o céu e ele agradece a Deus. Ele levanta aquilo que ele tem e ele agradece a Deus. Ele leva uma vida de gratidão. Querido, se você aprender a ter gratidão todos os dias, preste bem atenção. Se você aprender a ter um espírito de gratidão, você vai começar também a viver bênçãos, multiplicação na tua vida financeira, na prosperidade. Querido, quando eu falar prosperidade aqui na live, preste bem atenção. Todas as vezes que eu falar prosperidade aqui, eu não estou falando só de dinheiro, tá? Não confunda prosperidade somente em questão de dinheiro. Prosperidade, ela impacta todas as áreas da nossa vida. A nossa área emocional, a nossa área financeira, a nossa área espiritual. Tem pessoas que são pobres espiritualmente, não têm o poder de Deus. Não manifestam um sinal do poder de Deus, nada. Ela é pobre espiritualmente. Quando eu falo de prosperidade, quando a Bíblia fala de prosperidade, é todas as áreas. É você ser uma pessoa feliz, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que caminha com Deus, uma pessoa que vive de verdade alegria, uma pessoa que tem alegria. Hoje em dia as pessoas estão tristes. Elas não têm alegria verdadeira. Não têm a paz. A paz de Deus, querido, ela excede todo o entendimento. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Ela vai além do entendimento humano. Essa é a paz de Deus. Você não consegue explicar essa paz. Você só tem ela. E só quem tem essa paz sabe do que eu estou falando aqui. Uma paz que você pode deitar a cabeça no teu travesseiro, mesmo que você tenha alguma dívida para pagar, mesmo que você tenha alguma coisa para fazer, essa paz, ela se sobrepõe a todo problema, toda adversidade. Você tem paz. É uma paz que mesmo no meio da guerra, você tem paz. Mesmo no meio da guerra, você tem paz. Porque essa paz não vem de homens, não vem de mulheres, não vem de bebida, não vem de droga. Nenhuma paz pode se comparar à paz que vem do Espírito Santo de Deus. Amém? Então você que está aqui nessa live, aprenda, querido, a ter um espírito de gratidão. Aprenda a ser grato todos os dias. Leve gratidão. Aprenda, querido, com o Espírito Santo. Aprenda a ser grato. Agradeça. A Bíblia diz assim, ó, deem graças em todo o tempo. O que é dar graças? É agradecer. Dar graças a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que você recebeu. Dê graças. Quando Jesus ele levantou aquele cesto ao céu, ele rendeu graças a Deus, ele agradeceu a Deus. Ele teve um espírito de gratidão. O que é ter uma vida de gratidão? É ter um caráter de gratidão. Um estilo de vida de gratidão que vai te possibilitar a viver coisas que você nunca pensou em ter por meio da gratidão. Querido, dê graças ao ovo que você está comendo. Dê graças ao arroz e feijão. Eu lembro que quando nós éramos pequenos, preste bem atenção no que eu vou te contar aqui. Talvez você que está me ouvindo do outro lado da live fala assim, para ele é fácil que ele é rico. Querido, eu não sou rico. Já falei para vocês aqui, eu trabalho muito com as minhas mãos. A minha esposa é professora. Nós temos uma vida comum. Eu não sou rico. Eu sou rico do poder de Deus e do conhecimento da sabedoria. Isso eu sou rico. Agora, eu não tenho riqueza financeira. Tá bom? Eu não sou uma pessoa rica. Eu sou uma pessoa comum. Eu vim de uma família pobre. A minha mãe teve que estudar para ser professora. O meu pai foi metalúrgico a vida inteira. Trabalhou como CLT, trabalhando com máquinas. Trabalhou a vida inteira com máquinas. Amém? Eu não nasci num berço rico. Tudo que eu tive na minha vida, eu conquistei. Tive que trabalhar tudo do zero. Muito sufoco. Comecei a trabalhar com 13 anos. Amém? Você pode ser uma pessoa rica? Claro que pode. Deus não te proíbe de ser rico, só tome cuidado com a riqueza. Porque o dinheiro ele é mental. Se você não sabe dominar, ele vai te dominar. Depois eu vou fazer uma live aqui com vocês, somente sobre vida financeira. Eu também dou mentoria sobre essa área financeira, tá? Mas não é o que eu quero falar aqui hoje. O dinheiro, querido, ele é uma bênção quando você sabe dominá-lo. Quando ele te domina, ele se tornou uma maldição na tua mão. É por isso que a Bíblia chama o outro senhor de dinheiro, Mamon. Porque pessoas que começam a ter dinheiro sem ter mentalidade em Deus, sem ter intimidade com Deus, sem ter base com Deus, ela começa a se corromper. Ela começa a corromper a sua vida. E o dinheiro se torna o Deus dela. É por isso que tem muita gente hoje que tem dinheiro, né, a família rica, ela nunca vai dar valor a Deus. Sabe por quê? Porque ela tem tudo, ela não precisa de Deus.
Ela tem tudo. Ela tem o dinheiro, ela tem o carrão dela, ela tem o que ela quiser, ela compra. E ela vive como uma forma de consumismo, espírito de consumismo. E o Deus dela se torna de fato Mamon. Ela começa a adorar esses deuses. Começa a adorar o Deus do dinheiro, o Deus Mamon. Toma cuidado com isso. Você ser rico não é problema, pelo contrário. Se você é uma pessoa que tem mentalmente, você tem competência cognitiva. O dinheiro, querido, ele não é físico, ele é mental, tá? Primeiro começa aqui para depois ele se materializar no mundo físico. Eu vou ensinar isso para vocês mais para frente, se Deus permitir, tá? Eu vou fazer algumas lives aqui de mentoria sobre a questão financeira para vocês, tudo bem? Eu acho que vai ser bênção para vocês entenderem um pouco sobre o dinheiro. O dinheiro, querido, ele é mental, ele não é físico. Eu sei que quando você vai trabalhar, você vê ele na tua conta lá e você acha que ele é físico. Não. O dinheiro é mental. Você tem o que você tem competência para ter. Você tem hoje o que você tem mentalmente competência para ter. Pessoas que se destravam mentalmente no conhecimento do ensino e do dinheiro, isso destrava você financeiramente. Depois eu vou ensinar isso para vocês. Não é o tema dessa live. Eu quero voltar aqui para o conteúdo. Eu quero que você entenda, querido, que a gratidão, ela é um pré-requisito de uma pessoa que se chama, né, que se diz filha e filho de Deus. Você tem que aprender a ser grato. No passado, eu ia contar minha história aqui rapidinho para vocês, não toda, né, só esse ponto. Querido, na minha infância, teve momentos que nós não tínhamos arroz e feijão. Eu passei dificuldade financeira em casa com meus pais. Para você ter ideia, eu lembro as minhas memórias que meu pai só tinha dinheiro para comprar torrada. Ele comprava os pães endurecidos na padaria, bem baratinho, centavos. E fazia torrada. Minha mãe passava manteiga, colocava orégano, fazia bem gostoso. E a gente comia torrada. Eu passei por isso, eu não tenho vergonha disso. Meu passado, eu não tenho vergonha do meu passado. Na verdade, o meu passado me transformou quem eu sou hoje. Hoje eu dou valor a tudo porque eu aprendi a perder, eu aprendi a não ter nada. Eu aprendi a dar valor a R$1 que eu ganhava. Eu estive, querido, numa situação muito terrível. Quando eu casei, teve vezes que eu não tinha dinheiro para comprar uma bandeja de ovo. Eu não tive dinheiro para comprar uma bandeja de ovo. Pagando aluguel não sobrava nada. A partir do momento que eu comecei a destravar a minha vida com Deus, eu comecei a me relacionar com Deus, eu comecei a ganhar conhecimento, eu li centenas de livros, querido. Eu li muitos livros para estar aqui. Às vezes você acha que assim, nosso profeta tem tanta sabedoria. Querido, não é assim. Eu tive que estudar, eu tive que padecer. Quantas vezes eu li a Bíblia de capa a capa? Eu busquei conhecimento, eu busquei sabedoria. Eu não fiquei aqui acomodado esperando Deus, me dá sabedoria. Não, eu busquei conhecimento. Eu li a Bíblia, eu fui buscar a palavra, eu fui buscar sabedoria dentro da Bíblia. Eu li muitos autores, li muitos livros financeiros para destravar a minha mentalidade. Hoje, querido, eu tenho casa de aluguel, hoje eu tenho minha casa própria, tenho meu carro. Mas por quê? Porque um dia eu tive que sentir a necessidade da perda. E Deus começou a forjar o meu caráter. É por isso que eu falo para vocês que o pouco não é ruim. Quando você aprende a viver no pouco, Deus ele vai te colocar no muito. Amém, queridos? Tudo bem? Aprenda a ser grato. Aprenda a ter gratidão, querido. Seja uma pessoa grata. Coloque isso como um pré-requisito na tua vida. Tem pessoas que são tão ingratas com Deus, tão ingratas com as pessoas. São ingratos, nunca agradeceu. Tem pessoas que foi uma ferramenta poderosa na tua vida. Você nunca agradeceu a essa pessoa. Tem pessoas que desenvolvem, querido, eu sei o que é isso. Eu ajudo muitas pessoas, tá? Eu ajudo muita gente mesmo. Tem pessoas que nunca voltaram para agradecer. E tá tudo bem, eu não tô esperando que essas pessoas voltem para mim. Mas eu quero que você entenda que tem pessoas que não têm gratidão mesmo. São defeitos e falhas de caráter na alma. Elas não agradecem, não são gratas. Isso aconteceu com Jesus. Lembra quando Jesus curou os 10 leprosos? Voltou quantos, querido? Voltou um para agradecer. Ele pergunta, cadê os outros? Olha, os outros foram embora, não voltaram para agradecer. A ingratidão é um problema muito sério. A ingratidão é um problema muito sério. Você vê que a ingratidão é tão séria que o próprio Jesus se incomodou com aquilo. Cadê os outros? Por que só voltou você? Cadê os outros? Você entende que a ingratidão é um problema, é um defeito de caráter e isso trava a tua vida de prosperidade. Novamente, quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando somente de dinheiro. Eu estou falando de todas as áreas da tua vida. Emocional, a tua área financeira, a tua área familiar, todas as áreas da tua vida podem estar sendo impactadas por meio da falta de gratidão, por meio da ingratidão. Tudo bem? Eu provei aqui para vocês, pela palavra de Deus,
que a ingratidão é um problema muito sério na vida dos cristãos de hoje. Amém, queridos? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Tá dando para entender o que eu ensinei até aqui, queridos? Eu vou voltar para o conteúdo de ontem, então, sobre o que eu estava falando sobre batalhas espirituais, tudo bem? Quem pegou essa live, pegou. Quem não pegou, infelizmente, perdeu. Amém? Eu quero que você compreenda algo muito importante aqui da parte de Deus. Preste bem atenção. Quando nós falamos de batalhas espirituais, e você tem aprendido muito aqui comigo, na verdade é o tema dessas lives, né? Batalhas espirituais, eu coloquei o tema da live aí como mundo espiritual, porque de fato é o tema da live, dessas lives que nós estamos falando. Toma cuidado, querido, quando você estiver passando por lutas espirituais e batalhas espirituais. Profeta, mas eu não estou passando por batalhas espirituais. Se você não está passando por batalhas espirituais, se o diabo não se levanta contra você, tem um problema aí. Tem um problema muito sério aí. Porque quando nós estamos servindo a Deus, quando nós estamos servindo a Deus com autoridade, com verdade, servindo a Deus nos caminhos do Senhor, o diabo vai se levantar contra nós. Ele vai tentar nos parar de tudo quanto é jeito. Ele tentou parar Jesus, ele tentou parar o apóstolo Paulo, ele tentou parar Pedro. Você acha que ele não vai tentar parar você? Se você não passa por batalhas espirituais, tem alguma coisa errada. Alguma coisa você está fazendo de errado. Alguma coisa você tem de rabo preso com o diabo. Porque o diabo, ele vai se levantar contra você. Quando você é uma ameaça para o inferno, aprenda isso aí, querido. Eu sei que você está aprendendo tudo errado lá fora, né? Tem muitos pastores que estão pregando aí que não, Deus vai te guardar. Não, olha só a frase, presta bem atenção. Eu não vou citar nomes aqui porque, para meio entendedor, uma palavrinha basta, né? Às vezes, uma palavrinha basta. Olha só, nada quebrado, nada fora do lugar. Querido, é de dar risada com esses evangelhos que a gente escuta aí fora. Nada quebrado, nada fora do lugar. Eu nem sei qual outra frase sei lá. Enfim. Querido, isso é uma baboseira. Você já viu Jesus falando isso? Você já viu Paulo falando isso? Você já viu o apóstolo Paulo falando isso? O apóstolo Paulo foi apedrejado, querido. O apóstolo Paulo morreu apedrejado, ele ressuscitou depois e começou a pregar no outro dia. O apóstolo Paulo foi mordido por serpentes. O apóstolo Paulo sofreu naufrágios. Isso é baboseira para iludir você. Como profeta do Senhor, eu preciso falar a verdade. E eu vou falar a verdade, doa a quem doer. Isso é uma mentira do inferno. O cristianismo verdadeiro, querido, você vai sofrer. Seja bem-vindo ao sofrimento. Seja bem-vindo a passar dificuldade. Deus muitas vezes vai permitir dificuldade na tua vida para forjar o teu caráter. As lutas forjam o nosso caráter. As batalhas espirituais nos tornam pessoas mais fortes. Aleluia. Nada quebrado, nada fora do lugar. Mentira. Amuleto. Hipocrisia. Evangelho mentiroso. Doutrina de demônios. Vocês vão sofrer, vocês vão padecer. Você vai ter que aprender a se acostumar a ser calejado nas batalhas. Você vai ter que aprender a levar, querido, nas costas, pedradas. Isso vai forjar o teu caráter. Não reclame do problema, agradeça. O apóstolo Paulo falava assim, ó. Eu me glorio nas minhas tribulações. Eu me glorio nas minhas lutas. Eu me alegro nas minhas lutas, nas minhas tribulações. O apóstolo Paulo dizendo isso. Jesus passou por perseguição, calúnia. Que é isso? Que evangelho é esse? Nada quebrado, nada fora do lugar. Se acostume com coisas fora do lugar. Se acostume com coisas quebradas. Faz parte do processo. Faz parte do processo de amadurecimento. Quer ser cheio de Deus? Aprenda a passar provações. Deus vai permitir provações na tua vida. Já pensou se Jó, por exemplo? Já pensou se Jó falasse essas frasezinhas medíocres? Nada fora do lugar, nada quebrado, nada isso, nada aquilo. Mentira, querido. Baboseira. Doutrina do inferno. Jó perdeu seus filhos, perdeu tudo. Perdeu seu dinheiro, perdeu seu gado. O diabo matou os filhos, destruiu tudo que ele tinha e ainda colocou uma doença, um câncer na pele dele. A teologia não explica, querido, se era um câncer, se eram tumores, se eram úlceras. A Bíblia diz úlceras, né? Mas nós não sabemos. Talvez o diabo jogou um câncer de pele nele. Isso é evangelho verdadeiro, querido. Acostume-se. Acostume-se com ser perseguido. Não existe isso, não tem nada fora do lugar. Acostume-se, querido. Faz parte do processo.
Você acha que porque você é filho de Deus, Deus não vai deixar nada acontecer com você? Pelo contrário. Se você é soldado, ele vai confiar batalhas na tua mão. Que tipo de soldado fica na zona de conforto? Que tipo de soldado fica na safe zone, que nós chamamos nas guerras, né? Que tipo de soldado fica ali com a arminha enferrujando? Isso não existe, querido. Nós somos soldados de Cristo e o diabo vai se levantar contra nós e nós vamos ter que lutar espiritualmente, batalhar contra demônios. Batalhar espiritualmente e ser vitoriosos nas batalhas espirituais. Acostume-se. Quando o diabo se levanta contra mim, querido, trazendo, sei lá, qualquer tipo de problema na minha vida, eu dou risada da cara dele. Eu dou risada da cara do diabo. Sabe por quê? Porque não importa as dificuldades que ele levanta, eu não vou abandonar o meu Deus. Meu Deus é tudo pra mim. Meu Deus é tudo que eu tenho. Ainda que minha vida vá por água abaixo, minha vida financeira pode se esvair, não importa. A minha segurança é Cristo. A minha segurança é Jesus. Não importa o que eu padeço, não importa onde eu vou, não importa o que aconteça, não importa. Tem pessoas, querido, que aprendem esse evangelho sendo pregado aí fora. Você vai ser abençoado. Vamos cantar as musiquinhas de bênção. Estou seguindo a Jesus Cristo. Vai seguir Jesus Cristo? Aprenda a sofrer. Aprenda a padecer. Aprenda a sofrer, porque o sofrimento faz parte das batalhas espirituais, faz parte. Profeta, mas eu não tenho o poder de Deus, eu não tenho, profeta, o poder de Deus. Sim, você tem o poder de Deus, mas não significa que você não vai padecer. Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vai vencer as batalhas, mas não significa que você não vai sofrer. Não significa que você não vai padecer. Você vai padecer, querido. A diferença, preste bem atenção, a única diferença é que no meio das batalhas, Deus ele vai te dar a chave para passar por aquilo. Não é isso que a Bíblia diz? Deus não permite nenhuma provação que nós não consigamos suportar. Ou seja, toda a dificuldade que você vai passar, todas as provações que Deus permite na tua vida, Deus ele vai te dar como consequência a chave para passar por aquilo. Ele vai te dar as respostas, ele vai te dar o caminho, ele vai pegar na tua mão e vai te ajudar, mas você vai passar por ela. Ele não vai fazer por você. Ele não vai fazer isso por você. Deus não é isso, querido, que as pessoas estão falando aí fora. Que ele pega você no colo e te leva por caminho. Para com isso, gente. Para com essas babodeiras. Isso é baboseira. Isso não é bíblico. Não tem. Você pode ver que essas pessoas não citam passagens bíblicas. Elas não falam de Bíblia. Elas falam do que elas acham. Elas não falam da palavra de Deus. Elas falam do que elas pensam. Elas falam do que elas acham. Nada quebrado, nada fora do lugar. Baboseira. E tem pessoas que estão comprando essas pulseirinhas e usando e achando que está blindado, que ele não está blindado com nada. Isso, você não pode pegar coisinhas e usar como amuleto. Isso não existe. O cristianismo, o cristão não se apega com amuletos. Nós nos apegamos em Deus. Ele é a nossa esperança. E é os anjos do Senhor que nos guardam de qualquer problema. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados, aqueles que os temem. Quando nós tememos a Deus, os anjos do Senhor estão nos guardando. Profeta, se os anjos estão nos guardando, por que eu padeço? Porque Deus permitiu. Simples assim. Se você está sofrendo uma área da tua vida, Deus está permitindo isso. Profeta, por quê? Não sei, pergunta para ele. Pergunta por que você está padecendo. Tem pessoas que estão no meio da tribulação, preste bem atenção nisso aqui, querido. Estão sofrendo e ficam ali reclamando com Deus. Ai, Deus, por que eu estou passando por isso? Ai, Senhor. Querido, pergunte para Deus, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa batalha? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que é que o Senhor quer que eu faça, Senhor? O Senhor quer que eu avance? Me dê a direção, porque eu vou seguir. Quando você aprende a entender o que Deus está te ensinando, você vai sair da tribulação. Mas Deus vai permitir tribulações na tua vida para forjar você. Tem pessoas que estão numa tribulação há 10 anos. Isso não existe. Isso não existe. Tem pessoas que estão numa luta há 2, 3 anos, 5 anos. Isso não existe, querido. As tribulações que vêm na nossa vida, Deus permite, mas nós vamos vencer. Tem pessoas que estão na tribulação porque não usam
as ferramentas verdadeiras da palavra de Deus para vencer nas batalhas espirituais. Tem pessoas que não vencem nas batalhas espirituais porque não usam as ferramentas corretas. Não usam as ferramentas corretas. Eu falei para vocês aqui ontem, na live de ontem, eu dei duas ferramentas para vocês. Eu dei duas ferramentas para vocês vencerem as batalhas espirituais. Primeira ferramenta, eu falei para vocês, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sejam revestidos do Senhor e da força do seu poder. Revistam-se com toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes no dia mau, nas astutas ciladas do inimigo. Isso está escrito Efésios capítulo 6, versículo 10, versículo 11, versículo 12 em diante. O capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinto da preparação, o cinto da verdade e a sandália da preparação do Evangelho. Essa armadura de Deus que você aprendeu aqui comigo, quando você a usa, você está blindado, está se blindando contra os ataques do diabo. Não sou eu que digo, querido, mas é a Bíblia. É a palavra de Deus. Tudo bem até aqui? Depois eu ensinei vocês sobre a autoridade. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eu vos dei autoridade para pisar em serpentes, pisar em escorpiões, e não lhes causará mal algum. Eu vos dou autoridade para expulsar demônios, e não vos acontecerá nada. A autoridade que Deus nos deu é uma competência. Presta bem atenção. A autoridade que Deus nos deu é uma competência que Ele nos dá. É uma condição de poder que Ele nos presenteia para vencer as batalhas espirituais. Tem pessoas que têm autoridade, mas não usam autoridade. Nós falamos isso aqui ontem. Demônios dentro da tua casa, demônios dentro do teu casamento, demônios em toda a área. E você fica ali de braços cruzados e vendo o que o diabo vai fazer, a arruaça que ele vai fazer na tua vida. Use a autoridade. Manda o diabo embora da tua casa, querido. Manda o diabo embora da tua vida. Manda o diabo embora do teu casamento. Não importa onde ele esteja. Não importa aonde ele esteja. Mande embora. Expulse os demônios. Jesus não fez isso o tempo inteiro? Saia dele, saia dela. Se você não mandar embora, eles vão fazer um alojamento na tua casa. Use a autoridade que Deus te deu. Minha irmã Edivânia e outras pessoas que estão falando aqui na live, eu já falei sobre isso, minha irmã, sobre dízimos. Já falei que dízimos não são para a nova aliança. Não existe dízimo na nova aliança, não existe dízimo na igreja. Isso é por conta que pessoas não têm o conhecimento necessário da Bíblia e colocam essas práticas passadas da velha aliança. Não entendem a Bíblia e colocam isso para ter segurança financeira. Tá bom? Dízimos, vou repetir de novo, não é para a igreja. Profeta, e como que a igreja vai abençoar? Como que a igreja vai abençoar? Como que nós vamos abençoar a casa do Senhor e outras pessoas? Ofertas e contribuições voluntárias. É assim que a Bíblia ensina. 2 Coríntios capítulo 9. Leia esse capítulo todo e você vai encontrar isso que eu estou falando para você. A forma de contribuição não é dízimo. É contribuições voluntárias, por amor e com alegria. Tudo bem? É assim que a Bíblia ensina. Dízimos é passado. Não é para ser aplicado para a igreja. Isso não é bíblico, não é teológico, não é histórico. Não faça isso. Tudo bem? Pastores que estão aqui, preguem a verdade, queridos, em nome de Jesus. Qual que é a dificuldade de você pregar a verdade? Ah, profeta, mas talvez se eu falar isso ninguém vai dar. Então você não confia em Deus, querido. A sua confiança não está em Deus. Aqui na igreja nós vivemos com contribuições voluntárias. Eu nunca pedi e nunca vou, porque eu abomino dízimos. Aqui na igreja. Nós vivemos de contribuições, de ofertas. Pessoas que sentem no espírito de abençoar a casa do Senhor e abençoam. É assim que funciona aqui na igreja. Eu sou pastor de uma igreja aqui em São Paulo. Eu sou pastor presidente fundador há 4 anos. Eu sei o que eu estou falando com vocês. Tudo bem? Eu sei o que é sentir na pele o peso da igreja, das contas. Eu sei o que é isso. Você não é o único pastor que está aqui na live. Mas pregue a verdade. Pregue a verdade. Ensine as ovelhas a verdade. E elas vão viver pela verdade. Ensine sobre contribuições voluntárias com amor. Para manter a casa do Senhor. Para manter a obra do Senhor. Amém? Gente, eu não quero falar aqui sobre isso hoje, porque senão isso aqui vai dar pano para manga.
Tudo bem? Isso aqui vai dar pano para manga. Se eu for entrar nesse assunto agora, eu vou precisar pegar as leis lá em Levítico, lá em Êxodo, pegar as leis, pegar as funcionalidades, para que eram os dízimos, para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os levitas e os sacerdotes. Não eram para a igreja, não tem igreja ali. A nação de Israel era dividida em 12 tribos. A tribo de Levi não recebia, eles não trabalhavam, eles trabalhavam somente para o Senhor. Como consequência, Deus colocou o dízimo como obrigatoriedade para manter a tribo de Levi. Não tem nada a ver com a igreja. Nada a ver com a igreja. Tudo bem, queridos? Exatamente isso. Sarah Santana. Exatamente isso. Você não é obrigado a dar dízimo. Você aprendeu errado a vida inteira. Infelizmente, vocês aprenderam errado a vida inteira. Sabe quando o teu pastor usa Malaquias 3:10? Vocês estão roubando a Deus no dízimo da oferta. Isso aí Deus está falando para judeus, para o povo hebreu. Não tem nada a ver com a gente. A igreja até aquele momento não tinha nascido. Quando a igreja nasceu, Deus instituiu uma forma de contribuição dentro da igreja, chamada contribuições e ofertas voluntárias. Tudo bem? Só tome cuidado com a avareza. Você que está aqui na live, agora eu não vou mais dar nada. Toma cuidado que isso é pecado. Tome cuidado com a avareza. A avareza é pecado. Tudo bem? Nós temos sim que contribuir de alguma forma. Profeta, eu não quero contribuir com dinheiro, eu quero contribuir com cestas básicas. Tudo bem? Vá lá no mercado, compra uma cesta básica e abençoe a igreja para que possa abençoar um irmão que está precisando de cesta básica. Não importa a maneira que você vai abençoar a casa do Senhor. Não seja mesquinho, mão fechada e avarento. Toma cuidado que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a Bíblia que diz isso. Toma cuidado. Você não é obrigado a dar o dízimo, mas você tem que ter uma responsabilidade. Olha a palavra que eu estou usando. Responsabilidade de cuidar da casa do Senhor, porque você faz parte dela. Tudo bem? Glória a Deus. Querido, se você tem dúvida do que eu estou falando aqui, é só estudar, querido. Joga aí no YouTube, joga no Google. Eu vou gravar uma série de vídeos sobre isso. A forma de contribuição dentro da igreja. Tudo bem? Você vai poder pegar os meus vídeos e mandar para tudo quanto é pastor que você vê aí, acredita. Se o teu pastor não acredita nisso, mostra meus vídeos para ele. Você vai ver que não tem argumento. Não tem argumento, querido. Não tem base bíblica. Ele não vai ter argumento. Um pastor que estuda teologia e que conhece a palavra de Deus, ele não tem argumento. É que tem muito pastor que não estuda nada. Ele vai lá para a igreja porque ele foi adestrado àquele sistema e ele fala e faz aquilo que ele foi adestrado. Ele não tem liberdade para falar aquilo que a Bíblia diz. Ele tem que falar aquilo que ele é obrigado a falar. Infelizmente, muitos pastores hoje estão nos sistemas, mesmo sem concordar ou compactuar com aquilo. Ele tem que fazer porque ele está dentro do sistema. Querido, eu já me libertei desse sistema há muito tempo. Eu não estou num sistema. Eu estou pela Bíblia, pela palavra de Deus. O único sistema que eu vivo é o sistema do reino dos céus. É a verdade. É a palavra de Deus sendo pregada com verdade, autoridade, pura e simples. A Bíblia, ela fala por si só. Como profeta do Senhor, querido, eu só estou aqui nessas lives somente para te ensinar a verdade. Só isso. Amém? Então, respondendo aqui, os irmãos que estão aqui, você não é obrigado a dar dízimo nenhum. Isso aí não é para a igreja, tá? Isso não é para a igreja. Você tem uma responsabilidade como filho de Deus de abençoar a casa do Senhor, ajudar a pagar as contas. Se você faz parte daquela igreja, ajude, querido. Ajude. E você também tem o direito de chegar no teu pastor e falar assim, pastor, eu quero ver a conta da igreja. Eu quero saber para onde está indo o dinheiro da igreja. Você tem essa autoridade. Mas você tem medinho, né? Você tem medinho de fazer isso porque o teu pastor vai te ver com outros olhos. Não é isso que acontece no sistema? Você tem medinho de perguntar para onde está indo o dinheiro da igreja. Pastor, posso ver a conta bancária da igreja? Faça isso, querido. Você tem autoridade de fazer isso. Você tem que saber para onde está indo o teu dinheiro. Porque se você está sabendo que o teu pastor está desviando o dinheiro da igreja, sai daquela igreja e não dê mais nada lá. Abençoe a verdade. Igrejas que estão usando o dinheiro verdadeiro que está entrando na igreja para abençoar pessoas, comprar cestas básicas, manter a igreja. O dinheiro da igreja é para manter a igreja. Quando os apóstolos, lá em Atos capítulo 2, a igreja trazia o dinheiro aos pés dos apóstolos, eles pegavam aquele dinheiro e abençoavam a mesma comunidade. Eles viam pessoas que estavam passando dificuldade e abençoavam a própria comunidade. O dinheiro não é para encher os bolsos dos pastores. O dinheiro é para manter a igreja. Sabe aquela mulher que ficou viúva? É para ajudar a pagar um salário para ela, até ela ter condições de bancar a vida dela.
Sabe aquela pessoa que ficou desempregada? É para você pagar um salário para ele, que está desempregado, ele não tem condições de pagar o aluguel dele. É para isso que é o dinheiro da igreja. Sabe aquele irmão que não tem dinheiro para nada, está desempregado? É para fazer uma compra para ele do mês. É para pegar ali 700, 800 reais e para pagar uma compra do mês para ele. Comprar carne para ele se manter o mês todo e procurar emprego com aquela condição. É para isso que é o dinheiro da igreja. Talvez você está ouvindo eu falando aqui, né, aqui na live, e falando assim, para ele é fácil, né? Ele ganha o salário da igreja. Querido, eu não recebo um centavo da igreja. Tudo que eu faço para Deus até hoje, eu não recebo salário. Eu tenho minha fonte de renda. A minha esposa trabalha, a pastora Natália, eu trabalho, eu não preciso do dinheiro da igreja. Se você tem dúvida, vem aqui na igreja e olha o caixa da igreja. Vem aqui na igreja que eu pastoreio, se você tem dúvida. Eu não preciso do dinheiro da igreja. Eu tenho um orgulho gigantesco de poder falar, eu tenho minha renda. E ninguém vai comprar esse orgulho de mim. Esse é um orgulho que eu quero ter como apóstolo Paulo. Ele fazia tendas, trabalhava com as próprias mãos, para não sobrecarregar a igreja. Eu faço isso há muito tempo, desde quando eu pastoreio a igreja. Eu não tenho um centavo da igreja. Eu não recebo nada. Tudo que eu faço é para reverter para a igreja. Tudo que entra é para comprar. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo agora. Deixa eu te dar um exemplo. Nós vamos fazer um projeto social aqui na igreja. Nós precisávamos comprar uma mesa de tênis de mesa. É uma mesa de ping-pong, só que eu sou muito chato com essas coisas de qualidade. Então, tudo que eu gosto de comprar, eu gosto de comprar o custo-benefício, mas a qualidade também tem que vir junto. Então, essa mesa de tênis de mesa custa R$1.800, com frete deu R$2.200. Preste bem atenção. Com o frete ficou R$500 para trazer, não sei de onde, para trazer para cá para a igreja. R$2.200. A igreja não tinha esse dinheiro para pagar. Sabe o que eu fiz? Eu mandei um áudio na igreja, fiz um vídeo, mandei um áudio no grupo da igreja. Falei, queridos, olha, aqui está a mesa, aqui está o Pix da igreja. Por favor, nos ajude a comprar essa mesa. Deus enviou pessoas, enviou dinheiro, as pessoas começaram a fazer o Pix da igreja e nós compramos a mesa de tênis de mesa. Tá para chegar a mesa de tênis de mesa. Por quê? Eu quero fazer uma noite do tênis de mesa, noite do ping-pong, para atrair jovens para a igreja, para a gente ganhar esses jovens para Jesus. Tá entendendo por que nós usamos o dinheiro aqui da igreja? Nós usamos o dinheiro da igreja, por exemplo, nós tínhamos que comprar o terreno da igreja, né? Nós não tínhamos condições de comprar o terreno da igreja. A igreja é muito pequena ainda. Nós somos 50, 70 membros aqui, mais ou menos. Nós não tínhamos o dinheiro, por quê? Eu quero ter um sítio na igreja para a gente poder fazer retiros espirituais. Retiros espirituais. Aonde até vocês vão poder vir para esses retiros. Aonde nós vamos passar aqui 3 dias, sexta-feira à noite, sábado e domingo. E eu vou trazer muito conhecimento, vocês vão ver muito poder de Deus, muita unção sendo liberada na vida das pessoas, muito conhecimento. Escolas de profetas, escolas de libertação, escolas de ministérios, aonde eu quero fazer no futuro. Mas nós tínhamos que comprar um terreno. Deus enviou um pastor abençoado para a nossa vida, e ele falou assim, olha, profeta, eu não tenho... o que eu posso fazer para vocês é esse valor. Olha só como que Deus é bom. Ele falou assim, como que vocês conseguem pagar o terreno? Como que vocês vão conseguir pagar o terreno? Eu falei assim, olha, pastor, eu consigo pagar X por mês, é o que a igreja consegue. E eu vou falar o valor aqui, não tem problema falar o valor. R$1.000 por mês. Esse é o valor do terreno que nós pagamos todos os meses. Então nós já pagamos o aluguel da igreja e pagamos também o terreno da igreja. O Senhor tem nos ajudado. As contas estão apertadas, mas nós temos aqui conseguido pagar o terreno. Qual que é o objetivo do terreno? A gente construir o terreno, lá dentro do terreno, espaço para fazer casamento, espaço para fazer retiros espirituais, espaço para fazer batismos. Então eu quero usar esse terreno da igreja para fazer várias atividades, até mesmo com o pessoal da internet. Então, querido, é assim que é para ser feito a igreja. O dinheiro da igreja é para ser revertido para a igreja. Por exemplo, queridos, vamos supor que eu estou aqui falando com a igreja que eu pastorei. Nós vamos pegar esse fim de semana e nós vamos passar o fim de semana lá no sítio da igreja. Nós vamos ficar lá tendo um momento de comunhão, vamos fazer um churrasco juntos. É isso que é para ser usado o dinheiro da igreja, é para a igreja. Tá entendendo, querido? Como que infelizmente as igrejas hoje estão muito distantes daquilo que é a verdade. Estão muito distantes daquilo que é a verdade. Hoje o pastor passa o ano inteiro pedindo dinheiro e não faz um momento com a igreja. Não tem um momento com a igreja, um sítio, não aluga um sítio para ter um momento com a igreja. Tá entendendo, queridos, como que a verdadeira igreja, ela deve ser vivida, como que é a vida da igreja?
é uma comunidade, querido. Deixa eu ler aqui para vocês, já que vocês me levaram para esse lado, né? Deixa eu ler um texto para você da Bíblia aqui. Você que está com a tua Bíblia aí, abre tua Bíblia aí comigo rapidinho em Atos capítulo 2. Abra tua Bíblia aí comigo. Você que está com a tua Bíblia aí, abre tua Bíblia aí comigo. Atos capítulo 2. Glória a Deus. Eu vou pular aqui, eu já volto para lá. Eu quero que você leia comigo Atos, capítulo 4, versículo 32. Atos, capítulo 4, versículo 32. Você vai ler agora como que deve ser a vida da igreja. Olha só o que nós falamos nessa live. Nós falamos sobre gratidão, falamos um pouco sobre batalhas espirituais e autoridade, e agora nós estamos falando como que deve ser a vida da igreja. Estamos também englobando contribuições dentro da igreja. Tudo bem? Queridos, o pessoal que está perguntando aí, o endereço da igreja aqui, está no Instagram da igreja. Tá bom? O endereço da igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo está no Instagram da igreja. Êxodo Church. Tá bom? Obrigado aqui, Alessandra. Ela escreveu aqui o Instagram da igreja. Tá bom? Ela escreveu aqui para mim. Obrigado, viu, Alessandra FR18. Tá aí o nome aí, ó. Instagram da igreja. Êxodo Church, aqui em São Paulo. Tá bom? Esse é o Instagram da igreja. Então, se você quiser vir visitar, tem muitos seguidores aqui que vêm aqui na igreja visitar de vez em quando. Eles vêm aqui visitar, tá bom? Seja muito bem-vindo, querido. Se você quiser vir, seja muito bem-vindo. O objetivo não é que você venha para a igreja que eu pastoreio. O objetivo é que você use o conhecimento que você tem aprendido aqui para ajudar a tua igreja. Tudo bem? Eu não estou aqui pescando na igreja de pastores. Eu quero que você aprenda comigo, eu vou te ensinar, e você ensine a tua igreja. Ajude tua igreja. Tudo bem? Glória a Deus, queridos. Vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 32. Abra sua Bíblia aí rapidinho. Meu Deus, já é 10 horas. O tempo voa. Vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 32. Preste bem atenção. Eu quero que você acompanhe na tua Bíblia como que deve ser a igreja do Senhor Jesus. Você que está aqui nessa live, que não sabe como funciona a igreja, eu sei que você possivelmente viu muito escândalo, pastor roubando, eu sei, querido, que você viu. E isso me enoja, eu sinto nojo disso. Esses pastores vão queimar no fogo do inferno, fica tranquilo. Eles vão ser julgados. Não fique triste com isso. Deus irá julgar esses pastores, você pode ficar tranquilo, querido. Todos aqueles que tocaram no dinheiro da igreja, da noiva do cordeiro, eles não estão tocando do dinheiro deles. Eles estão tocando do dinheiro de Deus. Pertence a Deus aquele dinheiro, não pertence a nós. Então fica tranquilo. Fica tranquilo que o deles está preparado. Fica tranquilo com isso. Se preocupa com a tua vida. Se preocupa de encontrar um pastor que prega a verdade, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma igreja verdadeira que prega a palavra, que prega a verdade. Tudo bem? Vamos ler como deveria e como tem que ser a igreja. Olha lá. Atos capítulo 4, versículo 32. Da mesma multidão dos que creram, muitas pessoas creram ali, né, na pregação de Pedro, era um só o coração e a alma. Essa igreja, ela tinha um coração. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Olha lá. Você tem noção, querido, que você, sabe aquilo que é teu? Você fala assim, olha, não é meu, é seu também. Tudo que era daquela pessoa também era da igreja. Era uma comunidade unida. Olha só isso aqui que forte. Exclusivamente sua. Nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O meu carro, querido. Aqui na igreja eu falei, querido, você precisa do meu carro, toma a chave. Usa o meu carro. Ah, vai levar sua esposa no médico? Toma aqui meu carro. Eu quero criar uma comunidade. Uma igreja comunitária, onde as pessoas se ajudam, se amam. De verdade, não são egoístas. Versículo 33, olha o que a Bíblia diz. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Em todos havia, olha isso, em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado, olha lá. Tá entendendo, querido, o que eu tô falando aqui? Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as,
traziam os valores correspondentes. Olha isso. Olha que poderoso isso daqui. Você tem noção, querido? Vamos supor que a pessoa ali, ela tem hectares de terra. Profeta, eu vou vender esse terreno, você abençoa, compra 10 carros e abençoa aqui na igreja quem não tem carro. Você tem noção, querido, isso? Você tem noção esse nível da igreja que eles viviam? Isso é igreja. Olha lá. Versículo 35, Atos capítulo 4, versículo 35. E os depositavam aos pés dos apóstolos. E eles, olha lá, então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Está escrito como que é a igreja, como que deveria ser a igreja. Atos capítulo 4, versículo 32. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Parece com a igreja de hoje? Parece com a igreja de hoje? Responde aqui para mim se você puder. Infelizmente, querido, nem se parece com a igreja que deveria ser segundo a Bíblia. Nem se parece. Mas essa é a igreja que deve ser feita. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Aqui na igreja, querido, nós somos uma comunidade. Eu gosto de falar sempre essa palavrinha. Uma comunidade de fé. A igreja Êxodo Church é uma comunidade de fé. Por exemplo, nós não temos muitas condições financeiras. Somos uma igreja pobre no sentido de ter recurso financeiro. Tá tudo bem, a gente não se preocupa com isso. Mas, vamos supor, aqui chegou uma irmã aqui na igreja recentemente e deu um vento, naquela época que deu um vendaval aqui, ventos fortes aqui em São Paulo, não sei se você pegou essa fase aqui, destelhou muita casa, derrubou muitas árvores em São Paulo, e as telhas da casa dela saíram tudo. A igreja não tinha recurso financeiro para comprar as telhas. Sabe o que nós fizemos? Nós unimos um irmão que tinha um pouco de telha na casa dele, um outro irmão que tinha um pouco de telha, o outro irmão que tinha um pouco de dinheiro, o outro que tinha dinheiro, nós juntamos tudo e telhamos a casa da irmã. É isso, querido, que é a igreja. É se importar com as vidas, é trazer, a sanar as dificuldades do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro. Isso é a igreja. Essa é a igreja verdadeira. É uma comunidade onde ninguém se preocupa consigo mesmo, mas com a vida do corpo de Cristo. Por isso que a Bíblia diz aqui que eles eram um só espírito, uma só alma, um só coração. Essa é a igreja verdadeira. É quando ela se une para ajudar os necessitados dentro da casa do Senhor. Amém, queridos? Tudo bem? A igreja, querido, não é para ficar trazendo dinheiro e dando para os pastores. Isso não é igreja. Se tua igreja não pega o dinheiro e reverte para a igreja, isso não é igreja. Infelizmente, isso é uma empresa. Isso é uma empresa, não é uma igreja. Amém, queridos? Tudo bem? Pastores que estão aqui me ouvindo, em nome de Jesus, se arrependam dos pecados e vivam uma vida de igreja verdadeira. Sirvam a Deus verdadeiramente. Obedeçam a palavra de Deus. A palavra de Deus é pura e simples. Tudo que nós estamos vivendo hoje, querido, eu vou ter que finalizar a live aqui, mas tudo que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, tudo foi profetizado. Tudo foi profetizado por Jesus. Nos últimos dias viriam lobos, falsos profetas, enganariam a muitos, enganariam a noiva do Cordeiro, enganariam as pessoas com sinais e prodígios. Porque hoje uma pessoa traz uma revelaçãozinha de um nome, a pessoa já acha que aquele homem ali é cheio de Deus. Querido, tem espíritos e demônios de adivinhação. Leia a tua Bíblia, Atos capítulo 16, versículo 16. Existem demônios de adivinhação. Demônios de adivinhação. Não significa que aquela pessoa trouxe uma revelação, veio do Espírito Santo. Pode ser demônios. Na verdade, a maior parte é demônios. Tá bom, queridos? Bom, eu vou ter que finalizar a live aqui então. Eu espero que você, nessa live, tenha aprendido muito, tenha aqui criado muito conhecimento, muita maturidade para a tua vida. Espero que você esteja crescendo muito com essas lives, não somente no conteúdo, né? Não somente no ensino. Eu não quero vir aqui, querido, só ensinar você, né? Senão eu seria somente um professor. Mas eu quero que você possa crescer espiritualmente. Crescer com Deus. Aprender de muitas formas, mas também crescer com Deus. Crescer na palavra, crescer no conhecimento, crescer espiritualmente. Amém, queridos? Edivânia Pereira, sim. Eles falam em línguas. Mas é claro que não é as línguas estranhas, tá?
pelo batismo com o Espírito Santo, pelo dom de línguas. Não é o dom de línguas, tá? Eles imitam as línguas. Tudo bem? Os demônios imitam as línguas. Eles não estão falando em línguas, até porque quem deu o dom de línguas é o Espírito Santo. Tá bom? Então, quem fala em nós pelas línguas estranhas é o Espírito Santo. Tudo bem? Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe sua vida grandemente. Foi um prazer estar aqui com você mais um período. Amém? Mais um período aqui de conhecimento, de poder, de sabedoria que o Senhor tem aqui nos dado. Eu quero dar os recados rapidinho, bem rapidinho para você. Se você está aqui nessa live e não me segue, eu te recomendo que você siga. Tem um botão na tua live aí escrito seguir. Siga para você não perder os próximos conteúdos. Amém? Os vídeos que eu estou soltando todos os dias, as lives todos os dias. Então não perca esses conteúdos que você vai crescer muito. Você que está aqui me ouvindo também, todas as lives estão gravadas no YouTube. Então lá no YouTube tem uma playlist de lives para você. Tem mais de 500 horas de conteúdo no YouTube que eu já gravei, tá tudo gravado lá para vocês e vocês vão aprender muito com as lives. Eu recomendo que você maratone as lives do YouTube. Você vai sair de um nível raso para um nível de muito conhecimento da palavra e da palavra, não só da palavra, mas também de maneira espiritual. Ou seja, você vai conhecer a palavra de Deus de maneira espiritual. O que ela tem que aplica na vida espiritual, na vida da igreja, na vida sua como servo de Deus, tá bom? Então, vá lá no YouTube. Eu trabalho mais fortemente no YouTube, no Kawaii e no TikTok, tá bom? Essas são as plataformas. É muita coisa para fazer, é live, vídeo, edição de vídeo, é muita coisa para me fazer, então demanda tempo, tá? Então, por enquanto, eu tô só no TikTok, no Kawaii e no YouTube, tá bom, queridos? Glória a Deus. Todas as pessoas que de alguma forma enviaram presentes aqui, rosas, enfim, que Deus abençoe sua vida grandemente, tá bom? Obrigado pelo carinho e pela honra aqui também, tá? Outra coisa, vocês sabem como que funciona a liturgia das lives, né? Então, hoje, como é sábado, nós não vamos ter a live da noite, tá bom? Então, todos os dias, as minhas lives são às 9 da manhã e às 7 horas da noite. Às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Porém, nos fins de semana muda isso. Eu só tenho a live da manhã. Da noite eu não vou ter a live da noite, tá bom? Aqui, então hoje, no sábado, nós não vamos ter a live da noite, tá bom? Porque sempre a gente tem algum compromisso aqui na igreja à noite, no sábado. E no domingo, eu não estou aqui nas lives da minha plataforma. Eu vou estar nas lives da igreja, tá bom? No Instagram da igreja. Eu te mostrei o Instagram aí pra você, né? Esse aqui é o Instagram da igreja. Se você quiser printar a tela aí, printe a tela, tá vendo? Esse é o logo do Instagram da igreja, tá bom? Tá aqui, ó. Não tem erro, né? Se você virar de lado aqui, o logo da igreja tá escrito Êxodo, tá vendo? Ó, Êxodo. Se você virar assim, ele tá escrito Êxodo, assim, em pé, né? Esse é o logo da igreja, tá bom? Tudo bem? Então, se você quiser, vá lá no Instagram. Profeta, eu quero ouvir a pregação de domingo, eu quero ouvir a ministração, a pregação que vai ser feita no domingo aí na igreja. Tudo bem, querido? Vá lá no Instagram da igreja, às 19 horas, mesmo horário aqui da minha live, você vai me ver lá na igreja pregando a palavra de Deus, tudo bem? Com muita autoridade e com muita Bíblia em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então é isso, eu acho que eu já falei todos os recados. Siga aqui para você não perder os próximos conteúdos e vamos crescer juntos aqui em nome de Jesus nas próximas lives, se assim o nosso Deus nos permitir. Eu quero orar para a gente estar agradecendo a Deus por essa live, amém, queridos? Vamos orar, feche teus olhos aí rapidinho, em nome de Jesus. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa live maravilhosa. Espírito Santo, obrigado por nos ensinar aqui muitas coisas, Pai. Aprendemos hoje, Pai, sobre gratidão, aprendemos um pouco sobre o mundo espiritual e autoridade, e aprendemos, Pai, nesse fim de live. Aprendemos também sobre contribuições, como que deveria ser a igreja, o modelo ideal pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esses 3 temas que nós falamos aqui, de maneira, é claro, Senhor, superficial, mas eu creio que o Senhor vai nos dar a competência, a sabedoria, o entendimento e o tempo para podermos falar com mais intensidade sobre esses temas tão importantes hoje na nossa caminhada nessa terra. E principalmente para a igreja. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por todos os ensinos, tudo que o Senhor tem trazido aqui. Obrigado por todas as bênçãos, Pai. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor por tudo que o Senhor é, por quem o Senhor é, e nós te agradecemos mesmo, Senhor, pela liberdade, pelo conhecimento e porque nós estamos aqui. Poderíamos, Pai, estar perdidos hoje. Poderíamos hoje, Pai, estar perdidos
perdidos da nossa salvação. Mas o Senhor nos encontrou, nos deu vida e vida com abundância. Te damos glória, honra e louvor para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Sem sacrifício não temos o poder do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, o seu fim de semana, em nome de Jesus. Que você tenha um fim de semana cheio de oração, de intimidade, de adoração com Deus, em nome de Jesus. Tá bom? E para quem vai entrar na live amanhã, às 19 horas, pelo Instagram da igreja, te vejo lá. E para quem vai estar comigo só na segunda-feira de manhã, que assim seja também, estaremos a segunda-feira de manhã aqui, se Deus nos permitir, às 9 horas da manhã. Tá bom? Grande abraço, querido, um beijo no seu coração. Fique firme em nome de Jesus. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, queridos. Deus abençoe a vida de vocês.